Todos bem-vindos ao nosso estudo do livro de Romanos. Estamos aqui na nossa jornada, não é? E hoje vamos começar o capítulo 8 de Romanos. Você pode até deixar sua Bíblia aberta aí, tá bom? No capítulo 8 do livro de Romanos. O apóstolo, no capítulo 8, ele continua a exposição da tese que ele disse, o que ele levantou, podemos dizer assim, lá no capítulo 6, versículo 14. Possivelmente você não se lembra o que está escrito lá, mas lá no capítulo 6, versículo 14, está escrito o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Desde lá, nós estamos falando sobre esta tese que o apóstolo Paulo colocou nesse versículo. Então, nós já vimos, por exemplo, que ele faz, que ele ensinou através de duas ilustrações a primeira parte dessa tese. Ele usou aqui, do capítulo 6, versículo 15, até o capítulo 7, versículo 6, duas ilustrações, ou ilustrações para ensinar o que é estar debaixo da lei, por exemplo. E depois também por meio de uma descrição dos dois estados, ou seja, uma descrição do estado de estar debaixo da lei e não estar debaixo da lei. Então aí, no capítulo 7, versículo 7 até o 8, capítulo 8, versículo 39, ele vem falando sobre estes dois estados. A semana passada, nós ainda falamos sobre estar debaixo do estado da lei, sobre estar debaixo da lei, que é o estado que ele colocou aqui agora. No capítulo 7, versículo 7 a 25, nós falamos sobre como é o homem estar sob a lei, debaixo da lei. Então, a partir de hoje, nós vamos parar de falar sobre estar debaixo da lei e partir para a segunda parte da tese de Paulo, do capítulo 6, versículo 14, que é da graça, ou seja, estar debaixo da graça em si. O homem que se encontra sob ou debaixo da graça de Deus é uma pessoa que tem recebido ou tem sido emancipada da pena do poder do pecado. Nós estamos falando agora, e eu vou falar agora exclusivamente do poder de estar debaixo da graça, ou da característica, ou de quem é que está debaixo da graça. A pessoa que está debaixo da graça não está mais sob o domínio do pecado. É uma pessoa que já venceu o mal em todas as suas formas originais. É uma pessoa que, tanto o presente quanto o futuro dessa pessoa, se acha sob o domínio e sobre a direção do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. É uma pessoa que passou da morte para a vida. Quem está debaixo da graça não está mais no estado de morte. Quem está debaixo da graça não está mais em trevas, mas está no reino do Filho amado, como nós já vimos nas aulas anteriores. A pessoa que está debaixo da graça é a pessoa que tem a esperança do século vindouro. Aqui então nós vamos ver primeiro o fato que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 8, versículos de 1 a 30, ele vem mostrando esta realidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois, do versículo 31 ao 39 do capítulo 8, nós vamos falar sobre a absoluta segurança que é viver essa verdade. Como essa verdade pode nos dar essa segurança tão forte? Isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que o capítulo 8 e o capítulo 9 também, mas o capítulo 8 de Romanos ele é muito bonito, ele é muito lindo, porque ele revela coisas para nós que faz com que a gente tenha uma convicção ainda maior nas promessas e na fé que temos em Jesus Cristo. Capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você ler na Bíblia a NVI, que é basicamente a mesma tradução para o texto 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Basicamente a mesma coisa, porque o texto do capítulo 8, versículo 1 é direto, simples e objetivo.
Lembre-se, antes desse capítulo 8, ele veio falando sobre o homem, a pessoa estar debaixo da lei. Depois que ele fala, ele descreve o que é estar debaixo da lei, aí ele pega e fala: nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. Porque agora ele vai introduzir sobre o que é estar debaixo da graça, e estar debaixo da graça envolve Cristo. Se nós olharmos melhor o texto, a linha de pensamento aqui, Paulo ele está ligando esta passagem de Romanos capítulo 8, versículo 1, diretamente com o que está escrito lá no capítulo 7, versículo 6. Alguém leia capítulo 7, versículo 6 de Romanos. Ou seja, ele está ligando aqui, o apóstolo ele suspendeu ali provisoriamente, podemos colocar aqui entre aspas, a explicação da mudança do Estado sobre a lei ao Estado sobre a graça. Então ele falou: agora, porém, agora, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Está falando da lei, beleza, já passamos por isso aqui. De onde servimos em novidade de espírito e não sobre a calucidade da letra. Né? Mas o texto diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, capítulo 7, versículo 6, capítulo 8, versículo 1, a ideia aqui é, basicamente, estamos mortos para o pecado, livres da lei. Passamos a servos de Jesus Cristo, porque estamos mortos para o pecado e livres da lei. Agora, portanto, já não estamos mais sobre a condenação em que estávamos quando estávamos sobre a lei. Agora, depois de ter sido justificado e santificado por Jesus pela sua morte, agora, depois de ter passado da morte para a vida, passado da lei para a graça, passaram do estado de Adão para o estado em Cristo, agora em nossa posição, ainda, portanto, entre aspas, portanto, já que passamos por tudo isto, nenhuma condenação há para vocês que estão em Jesus Cristo. É mais ou menos essa ideia aqui que Paulo está colocando quando ele diz nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. A palavra condenação no texto significa a sentença clara, condenatória, e é um termo jurídico. O juiz ele condena alguém que foi julgado. Isso é o tradicional aqui, podemos dizer, da palavra condenação. Mas neste texto, uma aplicação ela é maior do que isso. A aplicação da palavra condenação aqui é mais amplo. É sinônima de tudo que implica a condenação do homem. O que implica a condenação do homem? Nós já vimos o que implica a condenação do homem. O castigo judicial, a vida do pecado, a inimizade contra Deus, a morte espiritual, a escravidão ao mal, ao pecado, morrer espiritualmente, sob o domínio do pecado, estar sob a lei, é estar em condenação. É a mesma coisa que estar em condenação. Porque todas essas características que eu disse para você são características da pessoa que já está condenada, morta em seus delitos e pecados. Então, os que estão em Cristo, como o texto diz aqui, eu abro aspas para o texto, estão livres da pena e do poder do pecado. Toda aquela condenação que é a morte, para os que estão em Cristo não há. Tem passado do estado de condenação para um novo estado. Qual é o estado que essa pessoa passou? O estado de justificado. Ele não passou pela condenação, ele foi justificado. Mas nós devemos notar aqui uma coisa. Isto é só para, veja só, gente, isso é importante. Esse estado de justificado é só para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, aquele que legal, aquele que de forma vital foi unido com Cristo, lembra que nós estudamos isso já,
Ele foi unido com Cristo de forma vital e espiritual, ou seja, aquele que foi identificado e que se identifica com Cristo. Aquele que foi crucificado com ele, como nós lemos no texto. Aquele que morreu e ressuscitou com ele, como nós vimos no texto. Aqueles que, pela fé, em resposta ao sacrifício, podemos dizer, o sacrifício propiciatório de Cristo, né, foi incorporado, foi unido e na identificação com Cristo. Como nós vimos lá em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 10. Estes são os que estão em Cristo. Esses são aqueles que não passam por condenação porque eles estão em Cristo, como o texto diz. Então, aqueles que não estão nesse estado em Cristo, aqueles que não estão debaixo da graça, então veja só, gente, não são ou não é batismo que coloca a pessoa em Cristo. Não é ser bom que coloca a pessoa em Cristo. Não é guardar a lei que coloca a pessoa em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são aqueles que se identificam com Cristo, conforme escrito em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 10. E nos versículos seguintes aqui de Romanos, nos versículos 2 até o 30, Paulo então ele traz as razões pelas quais nenhuma condenação há para estes que estão em Jesus Cristo, que foram identificados com Jesus Cristo. Primeiro porque, lógico, a morte de Cristo tem feito o que a lei jamais poderia fazer. A morte de Cristo tem destruído o pecado na vida da pessoa e levado a pessoa a um novo modo de viver, que é um modo de viver no Espírito. E segundo, logicamente, porque a graça tem sido ou podemos dizer que a graça tem feito os filhos de Deus herdeiros do Altíssimo e co-herdeiros com Cristo. Nos versículos 14 a 30 nós vamos ver isso. Então o apóstolo Paulo ele chama a atenção à forma de como Deus, na sua graça, tem mudado nossa capacidade de escravidão, de estar sob a lei, entre aspas aqui, do pecado, para a verdadeira liberdade que é viver sob a graça e a justiça de Deus. Então, dos versículos 2 a 3, ele vem falando desta forma. Você abriu a sua Bíblia em Romanos 8, vamos ler dos versículos 2 a 13 agora. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, portanto, não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui nós encontramos um personagem fundamental em todo este processo de estar vivendo debaixo da graça. Alguém percebeu qual é esse personagem aí? Logicamente, eu creio que sim. O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que domina a vida ou que habita no crente, naquele que é de Jesus. O Espírito Santo é aquele que faz com que esta identificação com Cristo em sua morte seja uma realidade. Inúmeras vezes no Novo Testamento, e particularmente nos Evangelhos, ou mais especificamente no Evangelho de João e no livro de Atos também, podemos dizer assim, indica claramente que o Espírito Santo veio como resultado da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. João comenta o convite de Cristo, por exemplo. O convite de Cristo que ele fez, que ele fez no capítulo 7, versículo 37 e 39, ele diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ainda ele diz, ainda no contexto ali, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido crucificado. O Senhor mesmo, até na última noite do Senhor Jesus, antes da sua morte, ele disse o seguinte, lá em João capítulo 20, versículo 22, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, e o Consolador aqui é o Espírito Santo, não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. O que o Senhor Jesus está falando aqui é que se ele não fosse elevado, o Espírito Santo não viria. Então, depois de ressuscitado, o novo poder que tem, que vem com a consequência da ressurreição, é o Espírito Santo. Lá em Pentecostes também nós podemos ver Pedro falando sobre isso. Pedro ensinando sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu ali sobre aqueles 120 discípulos que estavam reunidos ali, em Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. A este Jesus, diz, Deus ressuscitou, de modo que todos nós somos testemunhas. Exaltado depois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. Está falando aqui Pedro, falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, pessoal, é o poder do Cristo ressuscitado e exaltado à destra de Deus. É por isso que algumas vezes nós encontramos nas Escrituras, tanto no livro de Romanos, aí no capítulo 8, versículo 9 mesmo a gente viu, 1 Pedro, Filipenses, Gálatas, o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Cristo. 1 Coríntios 15, 45, ele está fazendo aqui um contraste, né, mostrando aquele contraste de Adão e Cristo, e lógico, é o que é o mesmo autor, né, o mesmo estilo de literatura e tal, do apóstolo Paulo. E ele diz que o último Adão, e o último Adão aqui é Cristo, tá bom, pessoal? Ele fala que este Espírito vivente, fazendo referência, sim, ao Espírito Santo. Agora, logicamente, que, que isso não significa que o Novo Testamento confunda a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus, que são pessoas que compõem a Trindade Santa. Nós temos um único Deus, e esse único Deus é trino, é a Trindade Santa, 3 em 1, podemos dizer assim. E eu não vou aqui querer explicar a Trindade para vocês, porque eu não consegui ninguém ainda que explique a Trindade, mas nós temos as 3 pessoas unidas, únicas, em sinergia perfeita e harmonia completa em sua mesma essência, e com papéis diferentes dessas pessoas. Aqui
Não estamos querendo dizer que Cristo e que a primeira pessoa e a terceira pessoa, se assim a gente pode dizer, se a terceira pessoa e a segunda pessoa, aliás, se assim a gente pode dizer, é uma só com relação à identidade em si. Não. A identidade do Espírito Santo é uma, a identidade do Filho é outra, mas os dois são um em essência, são um em espírito, assim como Deus Pai. Né? Mas indica aqui que essa relação é perfeita. Cristo e o Espírito Santo em poder são um em essência. A vida de Cristo ressuscitado e de todos os que têm ressuscitado com ele é a vida que se acha em uma única fonte, e é a fonte do Espírito de Deus. Cristo foi ressuscitado por Deus através do poder do Espírito. Cristo realizou as suas obras enquanto ele estava aqui conosco no poder do Espírito. E nós, como lemos já anteriormente na passagem, seremos ressuscitados no poder do Espírito. É esse Espírito Santo, segundo Paulo, que nos livra da condenação e da escravidão. E, consequentemente, lógico, é este Espírito Santo que nos livra da condenação eterna. A lei do Espírito Santo da vida em Cristo Jesus, que te livrou do pecado e da morte. Vimos no versículo 2 de Romanos. Veja, vamos relembrar o versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, Paulo aqui introduziu o Espírito Santo como fundamental para que sejamos, para que vivamos nesta graça. A lei do pecado e da morte, quando Paulo colocou aqui a lei do pecado e da morte, entre aspas, para o que está escrito, é o domínio que o pecado exerce na vida de alguém. É aquela corrente, lembra daquela corrente da escravidão que eu falei, que eu ilustrei, né, nas últimas aulas? E todos aqueles que estão debaixo do pecado vivem, né, por meio daquela corrente que escraviza a pessoa, conduzindo a pessoa à morte. Este é o estado de condenação. A lei do pecado e da morte é o estado de condenação. Mas o Espírito Santo é o espírito de vida. O espírito que nos é dado como resultado do quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. É o espírito que nos conduz à vida. É o espírito que nos livrou da condenação, da escravidão e da morte. Nos livrou desta imposição que a lei nos colocou. Nos tirou do domínio desse Senhor, como eu disse já nas últimas aulas, que é o Senhor que nos escraviza. Agora, uma coisa que é importante notar aqui: não é o Espírito Santo, independentemente da obra de Cristo, que fez tudo isso, mas é precisamente como resultado da obra de Cristo, por meio da nossa identificação com Cristo. A nossa identificação que o apóstolo chamou aqui de vida em Cristo, que nos livrou dessa condenação. É precisamente a obra de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição, que destruiu o pecado, que nos livrou e nos capacitou para viver segundo a vida de justiça que o Senhor planejou. E o versículo 3 fala sobre essa obra de Jesus. Né? Olha o versículo 3. Por quê? Aquilo que Arei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou a carne. Aqui, Paulo está falando sobre a obra de Jesus. E depois, logicamente, ele pega e aplica essa obra, usa a aplicação dessa obra pelo Espírito Santo, que nós já temos visto, né? Que é o resultado da obra de Jesus. A lei, gente, ela não podia nos libertar. A gente já falou sobre isso aqui. Acho que nós já estamos aqui carecas de saber, né? Nem sequer ela conseguia nos libertar do domínio do pecado. Ela não podia nos livrar.
Então, entre aspas para o texto aqui, estava enferma pela carne. A lei de Deus, ela sempre foi santa, justa e boa, como vimos lá no capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da nossa incapacidade moral, por causa da nossa escravidão pelo mal, nós éramos inimigos de Deus e as nossas obras sempre foram más. Nós desejávamos fazer o que era bom, mas a gente não conseguia fazer o que era bom, como vimos no capítulo 7. A lei estava enferma pela carne, por causa de nós. É isso que Paulo está querendo dizer. Não podia nos salvar do pecado e aquela contradição triste que nós falamos nos últimos capítulos. Mas isso que a lei não podia fazer, aquilo que a lei não podia fazer para nós, o que aconteceu? Deus pegou e fez. De que forma que Deus fez? Enviando o seu próprio filho. A semelhança de carne pecaminosa, como homem, isso que ele quer dizer, como pessoa. E no tocante ao pecado, Deus o condenou na carne. Ou seja, o condenou como homem, como pessoa, o pecado. A frase a semelhança de carne pecaminosa é muito importante a gente entender aquilo, porque Jesus não teve pecado, gente. Jesus não pecou. Se Jesus tivesse pecado, ou se ele tivesse cometido algum, seja lá o deslize que fosse, ele seria desqualificado pelo Senhor para suprir a sua justiça. Então, isso é inconcebível. As pessoas que falam esse tipo de coisa não têm noção de quem é Deus, da obra de Deus, de que Deus fez para com a sociedade. A semelhança de carne pecaminosa, a palavra semelhança aqui é muito importante, né? E aqui descreve, logicamente, a encarnação de Cristo. Veja, eu falei encarnação e não reencarnação. Aqui descreve a encarnação de Cristo. Ao mesmo tempo que mostra a sua semelhança conosco, essa frase mostra também, esse texto, esse versículo mostra como ele é diferente de nós com relação ao pecado. Ele é semelhante a nós sermos vivos, seres vivos, mas diferente de nós, como pureza. Eu achei muito interessante uma ilustração que fala que um homem vivo, em certo sentido, ele se parece com um homem morto, ou uma pessoa viva, em certo sentido, se parece com uma pessoa morta. Porque as duas pessoas, de fato, ela tem a mesma forma. Tanto o vivo quanto o morto tem a mesma forma. Tem os mesmos elementos químicos nos seus corpos, possui os mesmos órgãos em si. Alguns podem até se parecer com relação a peso e etc. e tal. Mas existe uma grande diferença entre estes dois. Um tem vida e outro não tem vida. Essa diferença é básica e fundamental. Cristo, ele foi igual a nós e que foi um homem verdadeiro. Carne de nossa carne, ossos de nossos ossos. Cristo teve a mesma composição, mesmos órgãos, mesmas necessidades. Sede, fome, cansaço físico, trabalhou duro, teve que fazer tudo que nós, pessoas, que nós humanos, nós que vivemos nessa carne, passamos. O corpo de Jesus não foi um corpo de fantasma, por exemplo. O corpo de Jesus não foi um corpo, enquanto homem na terra, espiritual. O corpo de Jesus não era uma força, mas um corpo real, um corpo verdadeiro, como o meu e como o seu corpo. No tocante à carne, se referia a ele a ser como nós. Por isso que o texto coloca o termo desta forma.
Semelhança de carne pecaminosa. O que Paulo está querendo mostrar com esse texto é que Cristo era semelhante a mim, semelhante a você. Somente isso e mais nada. Qualquer outra ideia acerca de Jesus por causa dessa frase, desculpa, mas a pessoa está forçando muito o texto. João capítulo 1, versículo 14, Gálatas 4:4. Vamos ler Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. É muito importante o que Paulo coloca aqui. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, porque Paulo está querendo mostrar para os seus leitores que Cristo foi enviado como um de nós, não diferente, um de nós. Aqui é só um dos textos, existem outros que falam sobre isso. Agora, quanto ao pecado, Cristo foi completamente diferente. Porque o texto diz, lá em Pedro, capítulo, acho que 1 Pedro 2:22, que fala que o que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pedro está dizendo que nele não há pecado. 2 Coríntios 5:21 fala, aquele que não conheceu o pecado. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz o seguinte, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Lembre-se daquela ilustraçãozinha que eu trouxe agora há pouco, o homem vivo com um cadáver. Os dois são corpos, mas um tinha vida e outro não. Assim é Jesus, assim foi Jesus. Quando uma pessoa olhava para Jesus no seu tempo, enquanto ele estava aqui conosco, ele era igual a todos, mas existia uma diferença. Jesus estava vivo, todos os outros estavam mortos de seus delitos e pecados. Essa é a grande diferença. Jesus não tinha pecado. Foi igual a nós no fato de que era homem verdadeiro, uma pessoa, mas foi diferente no fato de que não tinha pecado. Pessoal, toda a criação, todo o resto da criação é contaminada pelo pecado. Todo o resto. Só não foi Jesus. Ele foi o único que não conheceu o pecado. E isso o qualificou para realizar a vontade de Deus, para suprir a justiça, suprir a necessidade. Qual foi a razão pela qual então Deus enviou Cristo? E ele se tornou homem e se identificou conosco? Qual foi a razão? Existem algumas razões, mas eu vou citar uma aqui. Logicamente, que é a primária e talvez seja a principal. A razão foi o pecado que separou o homem de Deus. Porque lembra quando eu expliquei sobre a justiça de Deus em aulas anteriores? Lembra quando eu falei da separação de Deus do pecado, do homem pecador, daqueles que estão mortos em seus pecados? O que podia suprir a justiça de Deus? O que podia fazer com que Deus agora tivesse um relacionamento com a sua criação? O que podia fazer com que esse povo pecador pudesse voltar-se para Deus? Haja visto que Deus estava longe por causa do pecado, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Ele odeia o pecado. O que podia fazer? Cristo. Não era a lei. Não eram as boas obras de ninguém. Não era ser bonzinho. Não era ser legal. Não era vender todos os seus bens e dar para alguém. Não, não, nada disso. O que podia restaurar o homem a Deus? Cristo. Cristo veio, morreu numa cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus e ficássemos livres da escravidão, da morte. O que trouxe a essa terra, o que o trouxe para cá, o que o impulsionou a deixar toda a sua glória, todo o seu esplendor e vir para esse mundo de dor, foi a nossa miséria, a nossa corrupção, a nossa condenação. E o texto coloca aqui, aspas para o texto,
condenou Deus na carne o pecado. Bom, acabei de falar algumas coisas aqui que você deve compreender exatamente esse texto, esse trecho do texto. Quando nós lemos, condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem? Nós sabemos que o pecado é como se fosse aquele senhor tirano que nos escraviza para fazer a vontade dele, nos submeter à sua vontade contra a vontade de Deus. Então Deus castigou na carne, entre aspas aqui, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi moído por nossas transgressões, como diz Isaías. Como aquele juiz que castiga um criminoso mesmo. Derramando todo o rigor da lei em cima daquela pessoa que cometeu o crime. Foi isso que aconteceu com Cristo. Mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo com Cristo, o poder do pecado estava sendo destruído. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo com Cristo, o pecado estava sendo vencido por Jesus. Ele estava libertando uma multidão. Ele estava libertando uma nação inteira de pessoas que estava se identificando com ele na cruz, como vimos no capítulo 6. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte, versículo 15 também. Pois, visto que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, está falando de Jesus aqui, né? Destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a sua vida. O que o autor de Hebreus aqui está falando é justamente sobre essa questão da obra de Jesus nos livrando do poder do pecado. A obra do Espírito Santo é o resultado da aplicação da obra de Jesus na cruz, como eu disse anteriormente. O Espírito Santo é, podemos dizer aqui, o novo poder, a nova norma que vai dirigir, que vai conduzir vidas diferentes por causa da obra de Jesus. O Espírito Santo é também o poder que se manifesta na vida daqueles que vivem a ressurreição futura em Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que conduz uma nova nação, um novo povo, o povo que se identificou com Cristo. Os versículos 4 a 8 aqui, nós vemos exatamente isso, o fato de que o Espírito Santo é o poder e a nova norma que rege, que dirige a vida daqueles que estão em Jesus Cristo. Não existe vida em Cristo sem o Espírito Santo. Versículo 4 diz o seguinte: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A morte de Cristo, ela condenou o pecado e tirou o poder do pecado trazer o dano. Qual é o dano do pecado? A morte. Mas também, por meio do Espírito Santo, ele nos capacitou para que o preceito da lei se cumpra em nós. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é: o efeito da cruz de Cristo tirou de nós a condenação da morte e também nos deu condição de cumprir, de viver a lei que Deus colocou. Lembra, certa vez eu falei para vocês, olha, se hoje nós conseguimos viver a lei, ou pelo menos buscamos viver essa lei, é por causa do Espírito Santo. Vou parar por aqui. Que Deus abençoe vocês.